Olá, crianças! Tudo bem, meus queridos? Saudades de vocês. Alguns eu tenho encontrado sempre aí nas nossas videoconferências. Eu sei que muitos não podem entrar, né? Porque às vezes o papai e a mamãe não estão em casa para ajudar, mas não tem problema, né? É importante que vocês estejam bem, tranquilos em casa, protegidos, cuidados. Vamos iniciar a nossa primeira semana do ciclo 2. Do livro Língua Portuguesa, então peguem o livro de vocês aí e nós vamos começar na página 69, né? É da página 69 essa semana até a 77, com o tema carta pessoal, certo? Então abram lá na 69 e acompanhem comigo o que está escrito ali. Então receber uma carta é sempre muito interessante, principalmente se o remetente da carta faz parte do mundo da fábula. A carta que nós vamos ler agora é do Pequeno Polegar. Então ela diz assim: tenho aqui uma carta muito interessante recebida hoje. É da mamãe, já sei, murmurou Pedrinho, aborrecido, com medo que fosse a carta da dona Antonica, chamando-o para a cidade. Errou, meu filho. A cartinha que recebi é do Pequeno Polegar. Ao ouvir tal notícia, a criançada pulou de contente. Os olhos de Narizinho molharam-se de ternura. O Pequeno Polegar era, de fato, a maior das galantezas. Mostre a cartinha dele, vovó. Dona Benta pôs os óculos, tirou da bolsa uma coisinha dobrada pequeniníssima, uma pétala de rosa. É o papelzinho que ele escreve. E escreve sem tinta, com a ponta de um espinho. Só poderei ler o que está escrito aqui se Pedrinho me trouxer a lente do binóculo. Pedrinho coçou a cabeça e disse: onde andaria a lente do binóculo desmanchado? A lente sumiu, vovó, disse ele. Mas os célebres olhos da Emília, mais penetrante que todas as lentes do mundo, até uma pulga no pelo do dragão de São Jorge, lá na lua, ela já detectou. Ótimo. Nesse caso, venha cá, Emília, ler a cartinha do nosso amigo. Muito orgulhosa do seu papel, Emília aproximou-se rebolando. Tomou a pétala dobrada, cheirou-a. Ah, é a rosa de Bela Helena. Abriu-a e leu com a maior facilidade. Prezadíssima senhora Dona Benta em Serra Bodes de Oliveira. Saudações. Por fim, esta carta comunicar a Vossa Senhoria que nós, habitantes do mundo da fábula, não aguentamos mais a saudade do sítio do Pica-Pau Amarelo. E estamos dispostos a mudar-nos para aí definitivamente. O resto do mundo anda uma coisa das mais chatas, da mais sem graça. Aí é que é bom. Em vista disso, mudar-nos-emos todos para sua casa, se a senhora der licença. Está claro? O assanhamento da criançada subiu a 100 graus, que é o ponto de fervura da água. Ficaram todos borbulhantes de alegria. Pedrinho disparou a fazer projetos de brincadeiras com Aladino e o príncipe Codadade. Narizinho queria conversas de não acabar mais com a Branca de Neve e a menina da capinha vermelha. Bom, esse texto é de Monteiro Lobato, o Pica-Pau Amarelo. Então, São Paulo, Globo, 2008. Então, aqui nós temos algumas perguntas sobre esse texto. Então, ali, primeiro, o remetente é quem escreve e envia a carta. Por isso, é parte essencial desse tipo de texto. Por que Pedrinho ficou aborrecido ao pensar que o remetente da carta fosse sua mãe? Por que ali na hora que eu estava lendo ali, que eu fiz a leitura, o Pedrinho ficou aborrecido quando a vovó disse, recebi uma carta? E aí, na cabeça do Pedrinho, quem foi que veio à mente que teria enviado essa carta? Aí você vai responder. Por que ele ficou chateado, quem ele achou que era e por que ele ficou chateado. Número 2. Por que Pedrinho e Narizinho ficaram borbulhantes de alegria com a mensagem da carta? Então, depois que leram a carta, eles ficaram borbulhantes aqui no final da carta, do texto. Por
que eles ficaram tão ansiosos e felizes? Número 3. Em sua opinião, qual foi a resposta à carta do pequeno polegar? Qual foi a resposta que eles enviaram? A dona Benta enviou, na sua opinião. Essa resposta é pessoal. Cada um vai escrever a resposta que acha que a dona Benta deu ao pequeno polegar. Então, você vai colocar ali na número 3. Página 71. Conhecemos diferentes formas de nos comunicarmos com parentes e amigos distantes. A carta é um desses recursos que promovem a comunicação por meio da escrita. Pensando nisso, os alunos da escola Crescer em Sabedoria querem participar do concurso internacional de redação de cartas. Então, daí tem ali um concurso. E aí, conheça abaixo as orientações as orientações que os alunos precisam seguir. Então, para participar desse concurso, tem que fazer o seguinte. Para participar desse concurso, o aluno deve ser de uma escola pública ou privada e ter menos de 15 anos. Segundo, primeiro, o concurso ocorre dentro da escola. As melhores redações irão representá-la. Que responsabilidade! Depois, a competição segue dentro do estado. As 3 melhores redações de cada estado participarão da seleção nacional, para que apenas uma carta seja escolhida para representar o Brasil internacionalmente. Número 4 agora, na página 72. Pense em um amigo que você gostaria de incentivar a participar desse concurso. Então, aí na sua casa, você vai pensar em alguém que você gostaria que participasse do concurso. Em seguida, complete a tabela com os dados sobre a pessoa escolhida. Então, lá, nome da pessoa. Então, a pessoa que você escolheu vai escrever o nome dela aqui. Local onde ela vive. Você vai escrever aqui onde essa pessoa mora, certo? E despedida. Você vai se despedir da pessoa. Então, agora, use a folha do encarte 3 e escreva uma carta para o seu amigo. Então, você vai lá no final do livro, aqui no encarte 3, nessa página aqui, ó. Tem aqui uma página para você escrever, certo? Você vai destacar aí o encarte 3 e vai fazer assim. Não se esqueça de incluir os elementos que uma carta deve ter, tá? Então, após a escrita, avalie seu texto assinalando com um X no quadro. Então, quando você vai escrever uma carta, você vai dar uma, por exemplo, você pode seguir aqui a carta do pequeno polegar. Então, lá você tem um espaço aqui no encarte. Deixa eu voltar aqui, o encarte 3. Então, você vai começar lá com a data, né? Então, lá onde você mora, por exemplo, se nós estivéssemos na escola, seria 4 barras, a data do dia, o mês e o ano. Daí, por exemplo, eu vou escrever uma carta para deixa eu pensar quem? A Branca de Neve. Você vai escrever para um amigo. E deixa eu pensar numa amiga aqui. Para a minha mãe. Eu vou escrever porque a minha mãe é minha amiga, certo? Então, para Mara. O nome da minha mãe é Mara. Querida Mara. Então, você vai começar saudando a pessoa para quem você vai escrever a carta. Aí, você vai começar a carta. Gostaria de gostaria de convidar você a participar de um concurso de redação que vai ter, daí tá ali, ó, aqui você vai olhar na página 71, concurso internacional de redação de cartas, que vai acontecer em 2014. Eu gostaria muito que você participasse, e aí você vai escrever coisas incentivando a sua amiga a participar desse concurso, tá bom? Aí, quando você terminar, você vai escrever lá, um abraço grande de sua amiga, no caso eu, se for a minha carta, de sua amiga Cíntia, certo? Então, você tem que colocar na sua carta o local e a data, a saudação, o assunto da carta, a despedida, quem está enviando a carta, que é você. E não esqueça do emprego da vírgula. Lembram? Quando você vai escrever alguma coisa, lembra que nós falamos lá atrás como, em que situações eu uso a vírgula? Então, você vai fazer isso. No exercício 6,
você vai avaliar a sua carta que você escreveu. Você vai ver se você colocou o local e a data, vai marcar um X no que você colocou na sua carta aqui na página 72. Página 73 é registro de aprendizagem. Leia o texto. Poupa tempo. São Paulo, 9 de abril de 2012. Escreve cartas. Escreve cartas. Precisa de 50 novos voluntários para o Poupa Tempo de Itaquera. Inscrições vão de hoje até sábado, dia 14. Podem ser feitas pessoalmente ou pelo telefone. 11 34 56 70 90. Aí um pequeno texto. O Escreve Cartas, programa do governo de São Paulo que promove a comunicação por meio de missivas e ajuda quem tem dificuldades na leitura e na escrita, precisa de 50 novos voluntários. As vagas são para atender a população no Poupa Tempo Itaquera, na zona leste da capital. Tá. Aí você vai responder agora, baseado no que eu acabei de ler. Qual é a manchete dessa notícia? O que que essa notícia aqui, ó, que eu acabei de ler aqui, esse pequeno texto, está falando? Então, é o que você vai responder na letra A. Letra B. Busque no dicionário o significado da palavra missiva e escreva abaixo. Então, você vai lá no dicionário ou no Google, vai digitar lá o que significa a palavra missiva e aí vai escrever aqui na letra B o que essa palavra significa. Escreva o assunto da notícia. Qual era o assunto da notícia do texto que eu li ali? Que eu acabei de fazer a leitura. O que ele está falando? E D. Identifique o objetivo do programa Escreve Cartas e registre-o abaixo. Qual é o objetivo desse programa Escreve Cartas, que é do governo do estado de São Paulo? Para que ele serve esse programa? O que ele faz? Qual a função dele? Aí você vai virar para 74. Número 2. Leia o texto abaixo e circule os pronomes pessoais. Quem lembra quais são os pronomes pessoais? Lembram lá? Deixa eu fazer um risquinho aqui. Eu, tu, ele ou ela, né? E aí, isso aqui no singular e no plural, deixa eu ver se você consegue ver lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, em cima dos pronomes pessoais, em cima disso aqui, você vai circular os pronomes pessoais que aparecem nesse pequeno texto aí no exercício 2. Letra A. A quem se referem os pronomes circulados? De quem eles estão falando? Certo? Então, vou fazer a leitura do texto e aí nós vamos entender melhor. Os voluntários conseguem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eles mostram como podemos romper as barreiras na comunicação. Dona Aparecida sabe muito bem o que é isso. Ela é um excelente exemplo para a população brasileira. Bom, então nós temos 2 pronomes pessoais aqui nesse texto. Um pronome pessoal se refere aos voluntários e o outro pronome pessoal está se referindo a quem? A Dona Aparecida. É isso que você vai explicar na letra A. Letra B. Reescreva, ou seja, escreva novamente o trecho abaixo, substituindo o pronome ela, que está ali na frase, pelo pronome eu e faça as alterações necessárias. Então, diz lá, ela é um excelente exemplo para a população brasileira. Então, é para você trocar a palavra ela, o pronome ela, pelo pronome eu. Então, eu sou, não é eu sou um excelente exemplo para a população brasileira. Vamos para número 3, a página 74. Leia a frase e observe a palavra destacada. Os inscritos estão aptos para ser voluntários. Leia as palavras abaixo em voz alta, observando a diferença após ser acrescentada uma vogal. Em seguida, separe-as em sílaba e ilustre
a segunda palavra no espaço ao lado. Então, nós temos a primeira palavra que é ato, que ela tem o P mudo ali, né? Não tem, são duas consoantes juntas, e a de baixo, apito, tá? Então, qual a diferença dessas duas, né? Você vai fazer a separação em sílaba ali. E depois você vai desenhar a segunda palavra, ou seja, apito, no espaço que tem ali ao lado, no exercício 3 da página 74. A página 75 é a nossa produção acadêmica do ciclo 2. Você vai responder a 4 e a 5, certo? Essa produção acadêmica vale 7. Cada questão ali vale um pontinho, tá bom? Então, você vai fazer com muito capricho, fotografar e enviar para a professora Cíntia. Página 76. Refletindo. Compartilhar e comunicação. Aí a Yumi diz assim: devemos cuidar da nossa comunicação. No livro de Provérbios, na Bíblia, aprendemos que as palavras bondosas são doces como mel. Na realidade, o livro de Provérbios é repleto de ensinamentos. Nele, aprendemos que a palavra dita na hora certa tem grande valor. Falar a verdade livra a alma. A palavra branda, amável, desvia o furor. Todos esses ensinamentos nos revelam a importância de compartilhar com os outros o que temos de melhor. Aí tem a número 1 ali. Observe as ilustrações e circule aquela em que a comunicação não está ajudando a relação entre os amigos. Então, você vai fazer a leitura e daí vai responder ali, vai marcar aonde as pessoas estão conversando, mas não está dando certo a comunicação. Você vai fazer um círculo ali. E aí você vai escrever abaixo, responder a pergunta: que conselho você daria às crianças da cena circulada? Então, você vai circular a cena em que as crianças não estão se acertando. E aí, ali abaixo, você vai dar um conselho para essas duas pessoas que não estão se acertando ali, tá bom? Página 77 e última página da nossa aula de hoje. Escreva um pequeno texto contando um episódio escreva um pequeno texto contando um episódio em que um diálogo o ajudou a resolver alguma situação difícil com seus amigos da escola ou em casa com a família. Então, você vai fazer aqui um diálogo onde algo aconteceu que não era muito legal e indo ali, naquele momento, você conversando, você conseguiu resolver a situação através do diálogo, certo? Pode ser uma situação que aconteceu na escola ou pode ser uma situação que aconteceu aí mesmo na sua casa. A número 5, agora descubra no diagrama 4 atitudes que podemos cultivar na comunicação com o próximo. Então, você vai observar ali e vai achar 4 palavras que nós precisamos ter na comunicação com o próximo. Bom, além de tudo isso, você tem o livro de caligrafia. Deixa eu pegar ele que está aqui do ladinho. Eu coloquei aqui, mas já coloquei mais aqui, ó. O livro de caligrafia. Você vai fazer da página 19. Da página 19. Então estamos aqui brincando com as palavras. Aí você vai trabalhar, vai fazer ali decifrando os enigmas, vai continuar, né? Porque você já fez na página 18. E aí, na página 20, vai trabalhar a letra J, depois o X, e aí na última, o J e o X, tá bom? Então, você vai fazer essas atividades no livro de caligrafia. O livro de literatura, se você não fez ainda a leitura, ou se já fez, faça novamente, que a nossa produção acadêmica da última semana, que é o ciclo 3, vai ser sobre o nosso livro de literatura, bom? Eu já estou preparando aqui. E é isso, pessoal. Hoje a nossa aula finalizou aqui. Espero que vocês tenham compreendido tudo, mas se você não entendeu alguma coisa, nós temos a nossa videoconferência, onde podemos esclarecer dúvidas, tá bom? Então, Deus abençoe a todos
Espero vocês na próxima aula e na próxima videoconferência. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.